Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vou aqui compartilhar a tela para a gente seguir o livro, tá? Aula de geografia, a gente vai falar hoje um pouquinho da população do continente africano, tá? O capítulo 25, então. A gente já viu, né, que a África é um continente com muitos países, é um continente muito grande, tá? E é o segundo continente mais populoso do mundo, tá? A Ásia é o primeiro, né, mais populoso do mundo, e em segundo vem a África, tá? Em 2017 já contava com mais de 1,2 bilhão de habitantes, então é bastante gente, né? Embora a maioria da população, né, da população africana ali, desse continente, então, seja, né, da raça negra, cerca de 1/3 dos habitantes são brancos, tá? Então, a gente não pode pensar que na África só existe pessoas negras. Não é assim, 1/3 da população é branca, tá? Na África do Norte predomina a população de origem arábica, né, da árabe, e mais ao sul do deserto do Saara, centenas de etnias se distribuem aí pelo país, pelos países em geral aí, tá bom? Aqui no mapa a gente vai observar onde no continente é mais populoso e onde é menos populoso, tá? Então essas regiões que estão aqui com as cores um pouquinho mais escuras, mais vermelhinhas, é onde existe mais população, é onde o continente é mais povoado, certo? Então a gente vê que se distribui de uma forma bem irregular. Aqui é a região mais desértica, a gente vê que tem pouquíssimas, né, habitações, e aqui também, conforme vai ficando mais branquinho, mais clarinho, é mais baixa a quantidade de pessoas na região, tá? Hoje em dia, né, no continente africano, praticamente a maioria das pessoas ainda vivem em área rural, tá? Olha aqui, 37% da população só vive na área urbana, 67% da população vive na área rural, tá? Ou seja, as cidades não são tão desenvolvidas, não são tão industrializadas, né? E a maioria da população ainda vive no campo, ainda vive, né, na área rural, na agricultura, na pecuária, certo? O crescimento demográfico na África também é muito grande, um crescimento muito acelerado. Nascem muitas crianças no ano. A taxa de crescimento lá é muito alta, tá? A população quadriplicou, aumentou 4 vezes em 50 anos. Então é muita criança nascendo, é muita gente, né? Que está crescendo aí bastante, um crescimento aí de 2,5% por ano, tá? Segundo o relatório aí de perspectiva da população mundial feito pela ONU, a África tem a maior taxa de crescimento populacional de todos os outros continentes e deve responder por mais da metade do avanço demográfico entre 2015 até 2050. Então é onde mais vai desenvolver aí o crescimento populacional, tá? Segundo estudo, a população de 28 países africanos deve crescer mais de 100%, tá? Esse crescimento pode ser explicado pelo predomínio da população jovem e taxa de fecundidade ainda elevada. Então, a pouca escolarização, pouco conhecimento sobre o assunto, o pouco planejamento familiar, né, acaba que muitos jovens engravidando sem querer, às vezes sem saber. A gente pensa que isso não existe, que todo mundo sabe, mas não. Tem muitas situações, muito povo ainda, principalmente nas regiões africanas, que realmente ainda não entendem como evitar um filho, ou não acreditam, ou acham que não pode por causa de religião, ou não sabe mesmo, não tem informação, né? Ou não tem como, ou não tem acesso a um anticontraceptivo. Então acaba que
tendo mesmo muitos filhos, não sabem como prevenir, não tem como, tá? Aqui a gente vê nesse gráfico a linha da África como sobe no crescimento, né, populacional. A Ásia é um crescimento muito alto, mas está meio que equilibrado, se mantendo. Aqui os outros continentes, bem mais baixo, né? A quantidade de físico crescimento da população, a África é que está em destaque mesmo, sempre crescendo. Aqui é a pirâmide etária, né, da população, desse lado mulheres, perdão, desse lado masculino os homens, desse lado feminino as mulheres, tá? Aí a gente vê a quantidade, então a gente percebe que tem mais homens do que mulheres. E aqui são os mais jovens, conforme vai subindo na pirâmide, são os mais velhos. Então a gente vê que o continente africano é muito jovem, a maioria das pessoas são muito jovens, tá? Em idade para ter filhos mesmo, e essa pirâmide vai sempre alargando embaixo, porque vai sempre aumentando o número de jovens de nascimentos, né? E poucos idosos, porque a estimativa, né, a expectativa de vida lá é muito baixa, tá? Então, não tem tantos velhos, acabam morrendo mesmo ainda mais novos, né? A expectativa de vida lá é entre 50 e 60 anos. Mais que isso é raro, né? Ter idosos muito mais que essa média de idade. Então, a maioria da população, aquela população mais pobre, né? Mais ali sem condições, que vai viver só isso, de 50 a 60 anos, porque a vida é tão ruim, tão precária, falta tudo tanto, que com 50, 60 anos já estão morrendo de velhice, para vocês terem uma ideia, tá? Por quê? Porque não tem uma vida saudável, né? Então acaba, né, ficando mais doente, enfim, é complicado. Bom, de acordo com alguns relatórios e pesquisas da Unicef, né, a geração 2030, 40% de todas as crianças do mundo terão nascido da África em 2050. Então, em 2050, a estimativa, se continuar do jeito que está, 40% das pessoas, das crianças do mundo vão ser africanas, tá? Atualmente, 16 crianças a cada 100 são africanas. Em 2050, né, a estimativa é que 25% da população mundial será africana. Ah, mas isso é ruim? O que que tem? É ruim, sabe por quê? Porque as pessoas de lá não vivem bem, não têm uma vida boa, não têm uma boa expectativa de vida, não tem nem comida. Então é triste de pensar que quantas crianças vão viver nessa situação, né? E nem é porque os pais querem, porque não sabem evitar, tá ali o filho e vai vivendo naquela miséria, naquela pobreza. É uma situação triste, muito triste, né? Os dados mostram a importância, então, dos governos de investir nas áreas da saúde, da educação, né? Para reduzir a situação de pobreza, melhorar o índice de escolaridade, estimular o desempenho das atividades produtivas, gerar emprego. Então, para receber tanta gente, precisa ter um bom governo, aí um bom planejamento. E mais que a gente sabe que, por enquanto, isso não existe. Então, é uma situação triste, sim, de ver tantas crianças que vão passar por tanto sofrimento, né? Duro. Urbanização. Bom, o processo de urbanização é bem precário, né? Que a gente já viu que a maioria das pessoas não vive em cidade, vive na área rural. Mas mesmo assim tem bastante cidade, tem uma grande quantidade de pessoas que vivem nas cidades, tá? Olhando aqui no mapa, né, a gente pode comparar a população urbana. Quanto mais escuro é o país, no verde, mais urbanizado é, tá? Quanto mais clarinho, mais a população vive na área rural, certo? A gente vê que o continente africano é o continente que mais tem população nas áreas rurais do mundo todo, tá? Bom, como aqui na América Latina, né, desde a década de 1950, a população rural dos países africanos, como aconteceu aqui lá também, né, a maioria da população dos países africanos começou a ir para as cidades, tentar buscar uma melhor condição de vida, melhor oportunidade de emprego, enfim. Só que eles saem em grande quantidade, muitos, né, começa a acontecer isso muito.
E as cidades não comportam, né? Não cabe todo mundo, não tem onde as pessoas ficarem, não tem emprego para todo mundo. E o que acaba gerando, né, bairros, né, um pouco afastados, periféricos aí das cidades, que vão se transformando em favelas, né? Muito complicado. E com essa tendência, a população urbana da África deverá aumentar em 60% até 2050. Então vai aumentar muito. E as cidades não comportam, a cidade não está planejada, não está preparada, né? Essas cidades não estão preparadas para receber tanta gente, né? Falta de investimentos urbanos traz consequências como trânsito intenso, que não tem planejamento urbano, não tem transporte coletivo para todo mundo, não tem uma organização. Então, o transporte, né, cada um por si, é aquele movimento intenso na cidade. Moradias precárias, que nem a gente vê nessa imagem, olha aqui, gente. É comum isso em muitas cidades, em muitos bairros. Tá? Moradias precárias, falta de saneamento básico, não tem banheiro, né? Não tem encanamento, não tem água na torneira, não tem, gente. Tá? É escasso, isso não existe. Eles vão buscar água longe no poço, as necessidades é por ali, então é muito triste, tá? Então, cerca de 2,5 milhões de pessoas moram em moradias como essa que a gente está vendo. Tá vendo esse bairro aqui, ó, em Nairobi, no Quênia, né? Esse bairro todo, e que é muito maior do que a gente vê, e existe muitos desse nível. E aqui foi dado um zoom, né? Olhado de perto uma das casas. É essa situação, gente. É muito complicado, tá? Eles têm essas casas feitas aí de compensado de lata, compensado e latão, ferro, o que acha do ferro velho, né? Tem carência de água potável, não tem instalação sanitária, né? Não tem segurança, vive na miséria, na sujeira, cheio de doença, não tem comida, tá? Então é uma situação muito triste mesmo que a população da África vive. E se a gente parar para pensar, né, toda essa situação é por causa dos europeus que invadiram, que fizeram eles brigar, que destruíram a África. Então, as consequências estão aí e são graves, né? Condições de vida da população. A população africana enfrenta sérios problemas políticos. Então, toda essa miséria, tudo isso que a gente está vendo, como é difícil viver na África, a maioria é culpa, então, dos europeus que vieram, que dominaram e que arrasaram com tudo e tal. Mas após a independência, os governos que ficaram são políticos corruptos, né? Ditatoriais, né? E cheios de conflitos armados, né? Aquelas disputas por poder político o tempo todo entre eles. Conflitos armados, destruindo plantação, destruindo tudo. Então é complicado reconstruir, é complicado se reerguer, né? E a corrupção também não deixa atender o pobre, atender as pessoas. Eles só atendem a eles mesmos, né? Os políticos não pensam no pobre, só pensam na empresa, no rico, em dinheiro. E aí a desigualdade social vai ficando cada vez mais extrema, né? As pessoas vivendo naqueles barracos que a gente acabou vendo na imagem e outros morando em palacetes e mansões, né? Então a desigualdade social é muito grande. Tem muitos problemas econômicos, tá? Prejuízo no comércio exterior devido à subvalorização dos produtos que exporta, carência de infraestrutura. Então, tem carência de infraestrutura, casa, moradia, hospital, escola, falta tudo, rodovia, falta tudo, tá? E subvalorização dos produtos que exportam, quer dizer, aqueles produtos que eles vendem, eles têm pouco lucro, porque eles exportam para outros países por preço muito baixo. Epidemias infecto-contagiosas. Então, tem lá, a população, infelizmente, tem muito dessas doenças, né, gente? Tem muita AIDS, tem muita tuberculose, tem o ebola, malária, febre amarela, entre outros, tá? Mas essas doenças tem no mundo inteiro? Tem no Brasil, tem, América Latina tem, só que lá, infelizmente, tem uma quantidade maior, tá? Devido à situação que as pessoas vivem e os governos ser muito mais
corrupto ou se preocupa menos ainda com a saúde da população do que o que a gente costuma ver, né? E tem muita exclusão e desigualdade social e muitos outros N problemas, né, que acontecem. Então, um povo, né, que a gente já viu com tanta diversidade cultural, com tantos costumes diferentes, com tanta riqueza, né, e tudo que tinha, e agora está numa situação dessa. É muito triste, tá? Aqui a gente vê no mapa crianças abaixo do peso. Quanto mais tem essas cores escuras, tá vendo? Aqui na Índia tem bastante também, ó. Mas aqui na África a gente vê num todo que o continente, muitos países estão aí mais escuros, né? Que quanto mais escuro aqui, maior é a quantidade de crianças abaixo do peso. Aqui a gente vê a alfabetização. Quanto mais escuro o rosa, mais alfabetizado é o país, tá? Esses que não estão coloridos é porque não tem dados, tá bom? Mas são países bem desenvolvidos. Então, a gente vê que a Ásia, né, aqui a América, tem alguns países bastante alfabetização, escolaridade, mas aqui na África a gente vê como o rosa está clarinho, que muitas pessoas mesmo não têm acesso à escola, né? São analfabetos mesmo. Como podemos observar nos mapas, né, os indicadores sociais do continente africano revelam em geral condições de subdesenvolvimento, pouco desenvolvimento ou nenhum desenvolvimento, tá? É baixo o nível de alfabetização, a expectativa das pessoas, como eu já falei, de 50 e 60 anos. Embora o número de crianças que recebem educação primária tenha aumentado, ainda tem milhões de crianças na África, principalmente subsaariana, que não frequentam a escola. Então, a expectativa de vida, a gente vê aqui, né, de acordo com os países, tá, gente? Olha bem os países aqui, né? Então, é complicado, né? A idade é bem baixa em alguns países aqui da África. Se a gente for pegar países aqui da Europa, olha aqui, não passa de 80 anos. Então, as pessoas vivem bem, vivem mais tempo. Aqui na África, as pessoas vivem mal, então vivem bem menos tempo, tá? A fome é um dos graves problemas que atinge a população mundial, em especial a população africana. Ela se caracteriza por um período de privação de alimentos e, consequentemente, falta nutrientes no corpo para ela se viver bem. Cada pessoa a gente precisa ir mais ou menos de 2.500 calorias. E muitas dessas pessoas, principalmente na África, não consomem nem metade disso, tá? E especialmente nos países da África subsaariana, mais ali para baixo, né? Mais um meio ali abaixo do deserto. Tá? A população apresenta graves problemas de subnutrição e carência de alimentos, tá? Então, e a carência de alimentos, né, gente, nos primeiros 5 anos, ela afeta, né, o desenvolvimento físico e mental, intelectual. Né? A criança pode ter graves problemas aí de desenvolvimento, tanto mental como físico, se ela não for bem alimentada, pelo menos até os 5 anos. E acontece muito isso na África, as crianças são subnutridas. Tá? Mais ou menos aí 243 milhões de pessoas estão em situação de fome e insegurança alimentar na África. É muita gente, né? É mais do que a população do Brasil, né? Mas quais são as causas da fome no continente africano? Então, são várias coisas, tá? Concentração de riqueza, quer dizer, uns são muito ricos e têm tudo e os outros acabam ficando na miséria. O grande número de conflitos armados, que eu já falei para vocês, que destroem lavouras, matam rebanhos, destroem cidades, né? Longos períodos de seca e pragas que atacam as plantações, ainda para ajudar, né? Entretanto, o grande responsável pela situação da fome é maiormente o modelo econômico, que as grandes terras, os grandes latifúndios, as terras mais férteis, eles plantam uma monocultura para exportar. Então, os donos desses grandes latifúndios plantam
colhem tudo e vendem para outros países, para outros continentes e enriquece, enquanto o resto da população passa fome, né? Que sobra só aquelas terras mais inférteis, umas terras piores e pouca plantação de comida para a própria África, tá? Então, tem essa questão também, tá? Que complica aí, que é a questão da economia, né? Que interfere também, né, na questão da fome, né? Acaba plantando e suprindo outros países e os países africanos acabam ficando sem a comida. Tem ainda a questão dos refugiados. Muitos africanos, dependendo do país, né, que está em muita guerra, ou que tem intolerância religiosa, ou que tem muita seca, que tem muita fome, que tem muito desemprego, tá? As pessoas saem dos seus países, largam tudo e vão tentar uma vida melhor em outro lugar. Mas nem sempre são bem recebidos, às vezes sim, às vezes não. E às vezes ficam assim como na imagem, campos de refugiados. Né? Eles saem do país deles para tentar uma vida melhor e acabam ficando num campo de refugiado horrível também. E que têm que depender das pessoas levar água, levar comida para eles, senão morrem ali de fome, sede, sem condição de nada. Então, muitos africanos vivem nessa situação de miséria, né? É muito triste mesmo, né? Uma situação aí bem complicada. Aqui a gente vê no mapa, né? A questão da fuga deles, né? As principais fontes de refugiados. Olha o fluxo grande que é de saídas e entradas em lugares de pessoas buscando uma vida melhor. Muito triste. Uganda é um dos países que mais acolheu pessoas aí da guerra que teve aí bastante tempo, né? Aproximadamente 700 mil refugiados Uganda recebeu, tá? Que foi a guerra aí entre, cadê os países aqui, ó? Sudão do Sul, tá? Então aqui no Sudão do Sul teve muita guerra, muito conflito e acabou saindo muita gente daqui, tá? E o país que mais recebeu foi Uganda, mais ou menos aí 700 mil pessoas, né? Pensem bem, gente, cidade de Mogi Guaçu inteira, se não me engano, 190 mil. Então, 700 mil pessoas Uganda recebeu. Só Uganda, só dessa região do Sudão. Então, muito complicado, muito triste, é uma situação muito triste mesmo. Bom, enfim, torcer para melhorar, né? E torcer para esses governos tomarem consciência, né? E que o mundo se mobilize e ajude a África, né? A melhorar a condição de vida. Aí vem a atividade da página 273. Vai fazer para mim, por favor, a questão 3, 4, 5 e 6. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp que eu ajudo vocês na questão, tá? Entreguem as atividades, é reta final, a gente está acabando, né? Acabando aí o livro. Então, entreguem as atividades para não ficar com nota vermelha, quem sabe não fica com recuperação, né? Vamos tentar fazer tudo bonitinho para passar direto, tá bom? Então, bons estudos aí para vocês. Estou esperando as atividades, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima aula.